Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Depois de sair da prisão, ele foi ao túmulo de sua namorada. Quando se abaixou, depois 12 longos anós nas entranhas frias e implacáveis da prisão estadual Huntsville, Nathaniel Nate Carter finalmente atravessou os portões da penitenciária, vestido com roupas civis largas demais para o corpo, emagrecido pelos anos. O vento lá fora o golpeava suavemente, como se o lembrasse de que era um homem livre novamente, pelo menos na aparência. Seu olhar se ergueu para o céu acinzentado. O mundo havia mudado. Mais moderno. Mais rápido. Mas dele ele carregava as marcas de outro tempo. Ele tinha apenas 22 anos quando foi arrancado de sua vida, acusado do crime mais abjeto, o assassinato da mulher que ele amava, Emily Dawson. Hoje ele teve alguns 34 rugas se formaram nos cantos de seus olhos, não as linhas do riso, mas as linhas que a raiva, a solidão e a traição pacientemente esculpem. Seu olhar, antes gentil, tornará-se mais sombrio, cauteloso e penetrante. Ele passará 12 anos gritando sua inocência para o vazio, 12 anos reescrevendo a cena 1000 vezes em sua cabeça, revivendo a última noite que compartilhara com Emily, vendo-a sorrir novamente, sua voz, sua mão na dele. E então, o choque, a prisão, as algemas, o olhar frio do detetive. E acima de tudo, o silêncio implacável do pai de Emily, Ricardo Dawson, um promotor renomado, implacável e respeitado, e consumido pelo orgulho. O mesmo homem que usará toda a sua influência para garantir a condenação de Nate, sem sombra de dúvidas, sem chance. Até seus próprios amigos se afastaram. Até a mãe de Nate, devastada pela vergonha e pela mídia, adoeceu e morreu 2 anos após sua prisão. Ele não tinha mais nada, exceto um lugar que ainda importava, onde tudo havia parado, onde o amor se transformará em sofrimento e depois em um pesadelo jurídico. Cemitério de Ashwood Hill. Caminhou por horas recusando-se a pegar um táxi. Cada passo no asfalto era uma forma de retomar o controle sobre o próprio corpo. Suas botas gastas pisavam nas calçadas de uma cidade que aprenderá a esquecê-lo. Mas ele nunca se esquecera. Conhecia a estrada de cor. Quando finalmente chegou aos portões de ferro forjado de Ashwood Hill, um arrepio o percorreu. Não de frio, mas do que estava prestes a enfrentar. O cemitério estava vazio àquela hora da manhã. O orvalho cobria a grama e as lápides como um cobertor silencioso. O céu estava baixo, carregado de nuvens leitosas, e um corvo solitário empoleirado em uma cruz de granito parecia observá-lo. Ele caminhou lentamente pelos corredores, lendo nomes, datas, até que a viu. Emily Dawson. De 1990 a 2013. Você era a luz na escuridão deste mundo. Nate sentiu a garganta apertar. Suas pernas cederam ligeiramente, mas ele permaneceu de pé, como um soldado aos pés de seu general caído. Ajoelhou-se e pousou a mão trêmula na pedra polida. Estava limpa e bem conservada. Flores frescas, havia peonias cor-de-rosa e lírios brancos. Alguém vinha aqui regularmente. Talvez Evelyn, a irmã de Emily. Talvez, outra pessoa. Ele tirou da jaqueta uma rosa branca, a mesma que ele lhe dava todo ano no aniversário dela. Era uma promessa que ele nunca havia quebrado, mesmo atrás das grades. Ele murmurou com uma voz profunda, quebrada pelo tempo. Desculpe, Eminência, eu teria dado qualquer coisa para te proteger. Eu te amei mais do que a minha própria vida. Tiraram tudo de mim, mas nunca conseguiram apagar sua memória. Ele fechou os olhos por um instante. O vento aumentou, trazendo consigo o aroma úmido da terra e da tristeza. Então, ao se abaixar para colocar a rosa na laje, algo lhe chamou a atenção. E pequeno saco plástico, discretamente escondida sob as margaridas murchas. Ele hesitou. Seus dedos tremiam. Seria um bilhete deixado por outra pessoa querida? Um bilhete de despedida? Um poema? Ele rasgou o plástico com um gesto febril e tirou a folha dobrada. A escrita era boa, elegante, feminino. E estranhamente familiar. Cada volta, cada golpe, parecia a escrita de Emily. Ele leu. Você não matou a pessoa errada. A verdade ainda vive. Veja onde tudo começou. E ele leu de novo. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. E seu coração disparou. Sua mente começou a girar violentamente. Emily? Não. Era impossível. Ela estava morta. Ele a vira naquele caixão. Ele chorara sobre o corpo dela. Mas aquela escrita. Ele se levantou abruptamente com um olhar preocupado. Uma voz interior, que ele pensava ter desaparecido há muito tempo, acabará de despertar. Alguém sabia. Alguém estava falando com ele. Alguém queria que ele cavasse mais fundo.
E talvez, só talvez, a verdade estava prestes a emergir da escuridão. Na manhã seguinte, enquanto a cidade despertava lentamente para uma luz pálida, Nate empurrou a porta de um pequeno e desbotado escritório de advocacia na zona sul da cidade. O nome na placa permanecerá o mesmo, Tasha Green. Defesa criminal. Uma figura que ele não via há 12 anos levantou-se lentamente de trás de uma mesa abarrotada de arquivos e xícaras de café frio. Tasha Green não havia mudado. Ou melhor, ela havia mudado como ele, exausta, marcada pela luta contra um sistema de surdez. Na época, ela era apenas uma jovem advogada nomeada pelo tribunal, lançada em um julgamento grande demais para ela, enfrentando um promotor intocável e uma mídia sanguinária. Mas ela havia feito o seu melhor. E acima de tudo, ela sempre duvidou da culpa dele. Ao vê-lo entrar, ela não respondeu imediatamente. Observou-o por um longo tempo, até que seu rosto se abriu num sorriso que era uma mistura de tristeza e alívio. Nate Carter, ela sussurrou, levantando-se. Eu estava me perguntando quando você viria. Eles se sentaram. O silêncio pairou por alguns segundos antes de Nate falar. Estou fora, Tasha. Mas não estou livre até saber o que realmente aconteceu naquela noite. Ela sentiu lentamente. Você merecia algo melhor, e eu também merecia te defender melhor, mas não me deram os meios. Fui castigado antes mesmo de poder implorar. Nate olhou fixamente para um ponto invisível na mesa. Emily tinha uma irmã, não tinha? Ele perguntou. Tasha assentiu. Evelyn. Eles eram muito próximos. Muito inseparáveis. Era estranho, aliás, que ela não tivesse comparecido ao julgamento, nem mesmo à audiência de apelação. Só, desaparecido. Após sua condenação, ela deixou a cidade durante a noite. Nunca mais ninguém ouviu falar dela. O coração de Nate disparou. Ele tirou do bolso o bilhete cuidadosamente dobrado do túmulo de Emily. E poderia ser Evelyn Dawson. Esta mensagem. Talvez seja ela. Talvez ela finalmente saiba a verdade. Talvez ela tenha visto algo, entendido algo. Eu preciso encontrá-la, Tasha. Eu preciso saber. Por 2 dias, Tasha usou seus recursos, pesquisando registros universitários antigos, cruzando registros administrativos e verificando relatos de identidades alteradas. Um amigo hacker a ajudou a superar as últimas barreiras digitais. Então, uma trilha clara surgiu. Evelyn Dawson agora morava em Nova Orleans, sob o nome de Claire Bellamy, um professor de literatura em uma pequena faculdade em bairro francês. Uma vida discreta e isolada, sem redes sociais. Nada que chamasse atenção, quase como se estivesse escondida. Ela fez tudo o que pôde para mantê-la escondida, disse Tasha, entregando o arquivo. Mas você tem razão. Algo não bate. Ela sabe de alguma coisa. E talvez, ela finalmente esteja pronta para falar. Nate pegou um ônibus noturno. A viagem foi longa e interminável. Ele não dormiu. Continuou repetindo a voz de Emily em sua cabeça. O riso dela. O cheiro dela. E agora esta letra. Este misterioso. Este encontro com o passado. Eles se encontraram em um antigo café na Chartres Street, decorado em estilo antigo, com espelhos foscos e cadeiras de ferro forjado. O cheiro de café forte se misturava à umidade do frente quarter. A chuva caía lenta e finamente sobre os paralelepípedos. Evelyn entrou segurando um guarda-chuva pingando. Ela usava um casaco cinza simples e seu cabelo castanho estava preso às pressas. Seus olhos, os de Emily, estavam tomados pela ansiedade. Quando viu Nate, parou por um instante, paralisada. Nate. A voz dela tremeu. Ele se levantou, hesitante. Ela sentou-se à sua frente, e por vários segundos eles se olharam sem falar. Então ela colocou as mãos sobre a mesa, entrelaçadas. Desculpe, ela sussurrou. Guardei esse segredo por tempo demais. Nate sentiu a garganta apertar. Então, é verdade? Sabe de uma coisa? Evelyn fechou os olhos e piscou para conter as lágrimas. Emily tinha descoberto coisas sérias. Documentos na pasta do nosso pai. Ela me contou sobre isso uma noite, assustada. Ele estava imerso em um rede de lavagem de dinheiro, Nate. Milhões de dólares. Contas offshore. E pior, laços com cartéis mexicanos. Ela queria denunciá-lo. Pensou em ir ver um jornalista. E daí? Sussurrou Nate. Evelyn olhou diretamente nos olhos dele. Naquela noite, ela foi confrontá-lo. Achou que conseguiria argumentar com ele. Queria que ele se rendesse, mas ela nunca mais voltou. Um arrepio percorreu a espinha de Nate. Ele a matou. Ela sentiu lentamente. Ele entrou em pânico. Tinha tudo a perder: sua carreira, sua imagem, sua liberdade. Usou seus contatos, fabricou provas. É você, Nate, você estava o culpado ideal. Sinto muito.
Ele sabia da sua reputação de adolescente problemático, dos seus antecedentes juvenis, da sua vizinhança. Tudo pesaria contra você. O mundo de Nate girava. Sua respiração ficou mais ofegante. Ele colocou a mão no peito, como se quisesse impedir que o coração explodisse. 12 anos. 12 anos roubados. Uma vida inteira. Para cobrir um monstro em um terno de 3 peças. Por que você não disse nada? Ele perguntou com a voz trêmula. Eu tinha 18 anos, Nate. Ele me ameaçou. Disse que me mandaria para o outro lado do mundo, que eu acabaria internada ou morta. E eu estava com medo de que ele fizesse comigo a mesma coisa que fez com ela. Um silêncio pesado pairou sobre o café desgastado pelo tempo. Ao redor deles, o murmúrio de outros clientes formava uma tela borrada de sons, mas na mesa deles, apenas o tilintar metálico de colheres na porcelana perturbava a tensão palpável. Nate e Evelyn se entreolharam, cada um carregando o peso de anos de dor e segredos. Então, lentamente, Evelyn tirou da bolsa um pequeno caderno de couro, desgastado pelo uso. Colocou-o cuidadosamente na frente de Nate, como se lhe confiasse a chave de um cofre invisível. Tudo o que descobri, ela disse em voz baixa, quase um sussurro, está lá dentro: contas, nomes, transferências de dinheiro, gravações. Até os diários pessoais de Emily, onde ela confidenciava suas dúvidas e medos. Há também uma mensagem de voz, gravada pouco antes de seu desaparecimento. Nela, ela fala sobre o que sabia, e o que temia. Nate sentiu os dedos tremerem ao pegar o caderno. Seus olhos se arregalaram diante da massa de informações, uma mistura de esperança e terror. Aquela pequena relíquia continha a verdade que lhe fora arrancada. Ele não chorou. Ainda não. Mas bem no fundo, uma chama se acendeu, frágil mas brilhante. Uma raiva que ele havia reprimido por anos, um desejo feroz por justiça e reparação. Esta luta estava apenas começando. Mais tarde, no escritório apertado de Tasha Green, eles espalharam várias pastas grossas sobre a mesa. Cópias de gravações de voz, trechos dos diários rabiscados de Emily, extratos bancários comprovando movimentações suspeitas em contas secretas e o mais importante, uma mensagem de voz gravada no quarto de Emily na qual ela expressava seu medo visceral. Se alguma coisa acontecer comigo, olhe para o papai. Ele não vai tolerar que eu destrua a reputação dele. Tasha, com os olhos ardendo de emoção e determinação, ouvia cada evidência. Pela primeira vez em 12 anos, ela sentiu que a justiça poderia ser feita. Desta vez, declarou ela, não vamos deixar nada passar. Vamos reabrir o seu caso. Mas não podemos depender apenas da justiça local. Richard Dawson é poderoso demais. Ele tem aliados em todos os lugares. Eles escolheram outra arma, o olhar severo da mídia. Evelyn registrou um depoimento comovente no qual relatou corajosamente a provação de sua família, o medo, o segredo e o amor que sentia por sua irmã desaparecida. Nate, por sua vez, concordou em dar uma entrevista exclusiva a uma importante rede investigativa nacional. Quero que todos saibam quem eu realmente sou, declarou ele para a câmera, com a voz carregada de emoção. Não sou um assassino. Perdi uma parte da minha vida. Mas vou lutar por justiça, por Emily e por todos aqueles que sofreram nas sombras. A história de um homem destruído, vítima de um sistema corrupto, repercutiu profundamente em milhões de americanos. As redes sociais ganharam força, e as hashtags #Justiça para Nate e #Verdade para Emily viralizaram. Os apelos por uma investigação federal se intensificaram. Diante da crescente pressão, Richard Dawson negou veementemente todas as acusações em uma coletiva de imprensa, usando sua linguagem incisiva e influência para mudar a opinião pública. Mas a maré havia virado. Vozes que antes permaneciam em silêncio começaram a se levantar. 3 semanas depois, forças federais chegaram à sua casa. Enquanto seus servos assistiam impotentes, Richard Dawson foi preso e acusado de homicídio, adulteração de testemunhas, adulteração de provas e lavagem de dinheiro. Diante das câmeras, algemado, seu rosto arrogante congelou numa expressão de estupor misturada com raiva. A justiça finalmente voltou sua atenção para o alvo certo. Nate, Evelyn e Tasha se sentiam exaustos, mas vitoriosos, sabendo que aquele era apenas o começo de uma longa batalha. O peso dos anos não desapareceria da noite para o dia, mas havia esperança. A verdade havia vindo à tona. E às vezes isso bastava para reanimar vidas. O dia da libertação oficial de Nate foi banhado por uma luz suave, quase surreal, como se o próprio céu reconhecesse que a justiça finalmente havia sido feita. Do lado de fora dos enormes portões da prisão estadual de Huntsville, uma multidão se reunia, muito maior do que ele imaginara. Lá estava Evelyn com o rosto marcado, mas irradiando força.
Tasha ainda determinada e serena, e até mesmo vários rostos de seu passado, velhos amigos. Estranhos que haviam acompanhado sua luta e agora vinham se desculpar, abraçá-lo e oferecer palavras de conforto. Nate observava tudo isso com um distanciamento estranho, o coração pesado, mas em paz. Ele não buscava vingança ou raiva. Aqueles anos de injustiça lhe ensinaram o valor da paz interior. Ele queria reconstruir, dar sentido à sua vida, ao que restava de seus sonhos despedaçados. Naquela noite, ao pôr do sol, Nate caminhou de volta ao cemitério de Ashwood Hill. O silêncio envolveu as lápides como um manto de respeito. O túmulo de Emily estava cercado por flores frescas, colocadas ali por Evelyn e outros entes queridos. Nate ajoelhou-se, o peso do passado pressionando seus ombros. Mas desta vez não foi a dor que o dominou, mas a gratidão. Ele tirou do bolso um pequeno envelope cuidadosamente dobrado e uma maleta discreta. Ele sussurrou: você me salvou mesmo na morte. Você era minha luz e continua sendo. Eu te carregarei dentro de mim, para sempre. Ele colocou o envelope sobre a pedra e abriu a caixa com cuidado. Dentro havia um anel de noivado em ouro branco, cravejado com um pequeno diamante, o brilho suave da esperança suspensa. Eu nunca tive a chance de dá-lo a você. Mas eu confio a você hoje, para que você saiba que, apesar de tudo, meu amor está intacto. Uma lágrima escorreu por sua bochecha, mas ele a deixou cair livremente, sem vergonha. Era uma promessa silenciosa, uma oferenda de eternidade. Um ano depois, Nate caminhou pelos corredores iluminados da sede Fundação Emily Dawson para a Justiça, uma organização que ele criou para dar voz àqueles como ele, que a sociedade havia destruído. Evelyn era a co-diretora, trazendo sua força e sensibilidade, e Tasha liderava o lado jurídico, uma guerreira incansável pela lei. Cada caso que abriram, cada pessoa que ajudaram, foi um passo em direção a uma justiça mais verdadeira e humana. A memória de Emily era o coração pulsante desta missão. Em todos os discursos públicos, Nate sempre começava com estas palavras, que se tornaram seu mantra, seu padrão. Eu sou o homem que foi quebrado, mas também o homem que foi reerguido. E enquanto eu viver, lutarei por aqueles que estão sendo silenciados. Por Emily. Pela verdade. Sua voz carregava a dor do passado, mas também a força do perdão e da esperança. E a cada apresentação, o público se encantava, se emocionava e se inspirava. As noites às vezes eram longas, assombradas por lembranças. Mas Nate aprenderá a dançar com seus demônios, a transformar dor em força, raiva em determinação. Ele sabia agora que a justiça não era apenas um ideal, mas uma luta a ser travada, todos os dias, por todos aqueles que a sociedade esquece. E em cada olhar de criança salva, em cada sorriso arrancado da injustiça, ele sentia a presença de Emily gentil e luminosa, guiando seus passos em direção a um futuro mais justo.